Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos falar sobre a substituição no anel benzênico de novo. Só que agora não da maneira como a gente estava vendo antes, no anel limpo, né, sem nada, sem ligante nenhum, só hidrogênio. Agora a gente vai ver quando eu já tenho grupos que já estão presentes dentro desse anel benzênico, ok? Então olha só, imagina aqui que eu tenho a seguinte situação. Aqui eu tenho meu anel benzênico. Vou desenhar ele aqui. E nesse caso eu já tenho um grupo que já está ligado nele. Vou chamar de grupo G, certo? O que acontece? Esse grupo G, a partir dele eu posso tirar algumas posições, nomes de posições que são bem clássicas aqui. Por exemplo, esse grupo está no carbono 1. Então, por exemplo, eu teria aqui a posição 2, de um ligante que estaria na posição 2. Aqui também, né? 1, 2. Aqui eu teria a posição 1, 2, 3. Meu Deus. 1, 2, 3. E aqui também 1, 2, 3. E aqui seria a posição 4. Ok? Tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Beleza? Então o que acontece, gente? Imagina que eu tivesse aqui dois ligantes. Um na posição 1, como G, e aqui um na posição 2. Então eu teria ligantes na posição 1, 2. Esse tipo de posição, 1, 2, no anel benzênico de algum ligante, seria chamada de orto. Certo? Seria de orto. Agora, se eu tivesse na posição 1 e na posição 3, ou seja, 1, 3, o nome dessa posição nós damos o nome de meta. Certo? Posição meta. Agora aqui, se eu tivesse na posição 1 e na posição 4, eu teria a posição 1, 4, que eu chamo de para. Beleza? Posição para, ok? Lembrando que esse 2, aquele 3 ali, ó, esse 2 é equivalente, tá bom? Então, esse 2, eu teria aqui nessa posição 3, são equivalentes a essa daqui. Então, orto, meta e para, beleza? Então, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Mas voltando àquela questão da substituição. Eu tenho três posições possíveis aqui. Ou o ligante, no caso, né, o reagente eletrofílico que eu vou colocar, que eu vou substituir na minha cadeia, ele vai estar na posição 2, eu posso substituir ele na posição 2, posso substituir ele na posição 3, ou posso substituir ele na posição 4. Então, são três possíveis substituições aqui. 2, 3 ou 4. Orto, meta, para. Só que existem alguns grupos que eles podem facilitar a substituição, certo? Ou pode haver grupos que podem dificultar a entrada, a substituição eletrofílica. O que acontece? Existem alguns grupos, olha só, existem alguns grupos G, que eu estou chamando genericamente aqui de G, que eles podem permitir a substituição dessas três, eles substituem duas posições possíveis. A posição orto e a posição para. Então, ele faz assim, é como se esse grupo, esse ligante já está no benzeno, ele fizesse assim, ó. Ah, você quer fazer substituição, né? Isso. Então, você só pode na orto e na para. Na meta eu não vou deixar, não. Ah, tá bom. Então, só pode na orto e na meta. Na orto e na para. Isso. Na meta você não pode fazer substituição. Só na orto e só na para. Beleza? É como se ele fizesse uma dirigência dessa substituição. Ou seja, ele mostrasse aonde pode substituir e aonde não pode substituir. Certo? Então esse grupo G ele manda, ele é um mandão aí do benzeno. Quando ele já está ali no benzeno, ele começa a mandar
nos carbonos do benzeno. Ó, eu que decido aqui aonde vai acontecer substituição, aonde não vai, beleza? É eu que decido aqui. E existe um desses grupos que permite na posição orto e na posição para. Por isso nós chamamos esses grupos de ortopara dirigentes. Porque eles mandam só substituir, só deixam substituir na orto e na para. Beleza? Então são ortopara dirigentes. E nesse caso das três, ele permite duas posições, ou seja, ele é bem bonzinho. Ele ainda é um ligante bem legal, bem aberto, né? Das três posições ele deixa duas. Só a posição meta que ele não deixa substituir. Por isso nós chamamos esses substituintes ortopara dirigentes de ativantes, certo? Então eles são ativantes. Ativantes ortopara dirigentes, certo? Só que existem certos grupos que são um pouquinho entojados. Eles só deixam na posição meta. Então eles não deixam na posição orto e eles não deixam na posição para. Então, tipo assim, esses grupos, quando eles estão conectados no anel benzênico, difícil falar isso rápido, quando eles estão grudados no anel benzênico, eles pegam e falam assim, ó galera, seguinte, quem quiser fazer substituição eletrofílica aqui, só vai dar certo na posição meta. Eu só quero nessa posição. Então, quem quiser fazer substituição, é só essa. Orto e para, nem pensa, entendeu? Então é isso que eles falam. Então, existem os ortopara dirigentes, que deixam substituir na posição ortopara, e tem os metadirigentes, certo? Que só deixa fazer substituição na posição meta. Então, dirigentes, certo? Então, metadirigentes. E nesse caso, como eles deixam restrito a entrada só em uma dessas posições, só na meta, nós dizemos que eles são desativantes metadirigentes, certo? Eles são desativantes e metadirigentes, ok? Então, eles são desativantes. Então, ativantes e ortopara dirigentes e orto para dirigentes. E aqui no caso, os que deixam só na posição meta, eles são metadirigentes e desativantes, ok? Bom, gente, aqui nessa questão de ativante e desativante, depende muito do efeito eletrônico deles, certo? Efeito indutivo, efeito mesomérico, certo? Vamos discutir isso um pouquinho mais depois. Não tem tanta importância assim, né? Por ensino médio. Mas a questão de ativante e desativante está ligado justamente ao efeito eletrônico que esses ligantes geram. O que importa você saber é isso, certo? Quando esse ligante dirige para a posição ortopara, ele é ortopara dirigente. E quando ele dirige, mostra que só pode fazer substituição na posição meta, é um grupo meta dirigente. Agora a questão é a seguinte, quando vai ser um ortopara dirigente e quando vai ser um meta dirigente, certo? É isso que é o importante agora saber. Eu vou te mostrar, galera, um macete que ele é show de bola mesmo. Esse daqui eu aprendi com um dos livros antigos, tão conhecido livro da Marta Reis, certo? Então uma dica que ela dá lá que é sensacional para fazer a substituição utilizando, porque na realidade, né, usar efeito indutivo mesomérico é bem denso para essa parte do ensino médio e ela tem um jeito muito interessante de mostrar a regra dos sinais. Então vamos lá. A primeira coisa para você entender bem as regras dos sinais, você precisa saber eletronegatividade, aquela listinha de eletronegatividade que eu sempre falo aqui, que é a Fon, cloro, Brisk, pH, certo? Fon, cloro, Brisk, pH. Lembrando aqui, ó, que a ordem de eletronegatividade aumenta do hidrogênio para o flúor. Então aqui aumenta
a eletronegatividade. Então, aqui aumenta a eletronegatividade. Beleza? O que acontece, gente? Olha só. Imagina lá que eu tenha o meu benzeno. Certo? Tenho lá o meu benzeno. 2. Vou desenhar até os 2 já aqui. Vocês vão ver, gente, como é boa essa regra. Isso aqui é um macete maravilhoso. Mata um monte de questão. Nossa, perigoso. Assassino, então. É assassino de questão de vestibular. Então, olha só. Imagina que eu tenho aqui um ligante. E esse ligante, eu sempre vou ter que fazer a seguinte comparação. Concorda comigo? Que esse ligante ele sempre vai estar ligado a um carbono. O carbono que está aqui no benzeno. Certo? Concorda comigo? Sim, professor. Então, aqui, ó. Esse carbono vai estar ligado a um ligante. Se esse ligante for mais eletronegativo, olha só. Primeira possibilidade. Quando o ligante, o átomo que está ligado aqui nesse carbono, ele é mais eletronegativo, certo? Ele é mais eletronegativo que o carbono. A segunda possibilidade é se, aqui está o meu carbono, aqui está o ligante, é se esse ligante perder em eletronegatividade para o carbono. Certo? Só se ele perder aqui em eletronegatividade para o carbono. Certo? Então, olha só. A questão vai ser a seguinte. Primeiro, vamos analisar. Quando esse camarada aqui conseguir ganhar na eletronegatividade do carbono, então esse ligante aqui vai ser negativo, olha a regra de sinal. Se ele é mais negativo, ele vai fazer com que esse primeiro carbono que ele está ligado fique positivo. Pronto. Aí você começa a fazer a distribuição de sinal. Então, se esse camarada for mais eletronegativo, esse primeiro carbono vai ser positivo. O oposto. Aí você começa. Esse deu positivo, negativo, inverte. Positivo, inverte. Negativo, inverte. Positivo, eita, inverte, negativo. Tanto faz, se você seguir o lado horário, anti-horário, vai dar os mesmos sinais. Então, essa posição deu negativa, essa posição deu positiva, essa posição deu negativa, essa deu positiva, esse carbono deu negativo. Certo? Professor, não entendi nada com nada. Tipo assim, never com never. Eu sei que eu falei errado aqui a palavra em inglês, tá? Não precisa de humilhar aí também. Então, olha só. Vou refazer. Então, imagina que eu não fiz lá ainda. Você nem viu como é que faz. Então, olha só. Tá aqui o ligante. Certo? Se esse ligante ele ganhar em eletronegatividade, se aqui for negativo, ele vai fazer esse carbono ficar positivo. Aí começa. Se esse é positivo, esse fica negativo. Se esse é negativo, o de baixo fica positivo. Você vai invertendo os sinais de cada carbono. Esse ficou positivo, esse negativo. Esse negativo, então esse fica positivo. Inverte o sinal, fica negativo. Pronto, você já sabe quem são os negativos e os carbonos positivos. Beleza, professor? E quando aquele ligante lá for positivo, professor? E quando esse daqui for positivo, como é que fica a situação? Simples. Se aquele ali ficou positivo, se esse ligante é o mais eletronegativo, então esse carbono fica negativo. Aí você começa, esse ficou negativo, inverte o sinal. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Beleza? Tanto faz sentido horário ou anti-horário. Professor, mas o que isso vai gerar? O que isso vai gerar dentro da minha cadeia? Lembra que isso aqui é uma substituição eletrofílica. Tem que substituir nas posições que são mais ricas em elétron. As posições que são mais negativas. Então, a minha substituição só vai acontecer nas pontas aonde for mais negativo. Então, esse ligante aqui, ó, esse ligante, ele fez com que apenas essa ponta
e essa ponta ficasse negativa. Então, são exatamente essas pontas aqui que vão permitir substituição. Agora, olha para esse. Vamos ver esse outro aqui. Por esse daqui, esse ligante ser positivo, né, perder de eletronegatividade com os elementos que ele está ligado, ele fez com que apenas esse carbono e esse carbono fossem negativos. Então, a substituição só vai acontecer nessa posição. Ah, entendi, professor. Como esse aqui é o ligante, essa é a posição 1. Olha só. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Exatamente a posição ortopara. Aqui, olha só. Aqui ele permitiu apenas na posição 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então tá aí. Os dirigentes que são meta. Beleza? Então aqui estão os dirigentes ortopara e aqui os dirigentes meta. Você só vai entender isso daqui quando eu colocar na prática, beleza? Por isso que na próxima videoaula, né, já expliquei bastante coisa nessa videoaula, vou deixar outra como exemplos de aplicação dessa regrinha bem legal aqui, certo? Então você só vai entender na prática. Na prática eu vou te mostrar como é que funciona essas regrinhas de sinais, beleza? Então acompanhe a próxima aula aí.